Você já orou tantas vezes por algo? Já clamou, jejuou, chorou. Já fez campanhas, pediu ajuda em oração, participou de vigílias e até escreveu seu pedido em cadernos, mural da igreja ou bilhetes em montes sagrados. Mas, mesmo assim, a resposta ainda não veio. Parece que o céu está em silêncio. Parece que Deus não se importa. Parece que você está repetindo orações para o vento. Mas e se eu te dissesse que talvez você não precise mais pedir? E se a chave não estiver em repetir o pedido, mas em declarar a posse? E se, na verdade, o milagre já foi liberado, e o que falta é você crer como quem já recebeu? Essa pode ser a maior virada da sua vida espiritual. Hoje, eu quero te levar a um lugar onde poucos têm coragem de pisar. O lugar da fé madura, da fé ousada, da fé que não espera ver para acreditar, mas acredita tanto que age como quem já viu. Porque a Bíblia não diz: se você orar muitas vezes, vai receber. Ela diz: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Marcos 11 verso 24. Esse é o segredo. Não é continuar pedindo como se Deus fosse surdo. É orar uma vez com fé, e depois disso, agir como quem já recebeu. Mas por que é tão difícil fazer isso? Porque temos mais facilidade em pedir do que em crer. Por que insistimos em repetir orações que Deus já ouviu e respondeu no mundo espiritual, mas que não se manifestaram no natural porque nós ainda duvidamos? Você vai entender isso agora. Porque quem entende essa chave espiritual, sai do desespero e entra no descanso da fé. E o descanso da fé é o lugar mais poderoso que você pode habitar. Deus já respondeu. Só que você ainda está pedindo. É como alguém que encomendou um presente, e o presente já saiu para entrega. Mas essa pessoa continua ligando para a loja todos os dias dizendo: por favor, envia o meu pedido. E a loja responde: Senhor, já saiu da transportadora. Basta aguardar. Confia. Essa é a imagem exata do que acontece com muitas pessoas que vivem pedindo a Deus por coisas que já foram liberadas no mundo espiritual. Mas elas não confiam. Não descansam. Não creem. E aqui está o ponto-chave. Deus não responde ansiedade. Deus responde fé. A ansiedade tenta controlar, manipular, repetir, verificar. A fé descansa, agradece, celebra, continua caminhando mesmo sem ver. Você tem orado como ansioso ou como confiante? Você ora para convencer Deus, ou ora para alinhar seu coração com o que Ele já determinou? Vamos mais fundo? Em João 11, vemos a história de Lázaro. Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente. Mas ele não corre até lá. Ele espera. Ele age com calma. Mesmo com os pedidos insistentes de Marta e Maria. Quando Jesus chega, Lázaro já está morto há 4 dias. Todos acham que é tarde demais. Mas Jesus diz: se crer, verás a glória de Deus. Ele não diz: se orares mais, eu farei o milagre. Ele diz: se crer. E o que ele faz depois? Ele ora apenas uma vez: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E mais: eu sei que sempre me ouves. Percebe a fé? Jesus não fica repetindo o mesmo pedido. Ele ora agradecendo, como quem já tem a resposta. E então ele ordena: Lázaro, venha para fora. E o milagre acontece. Agora pense em você. Quantas vezes você já pediu a Deus pelo mesmo milagre? 10, 20, 100 vezes. Talvez seja a hora de parar de pedir e começar a agradecer como quem já tem. Porque, veja bem, pedir é fácil. Crer é que exige maturidade. Pedir coloca Deus como alguém distante. Crer coloca Deus como alguém presente. O pedir constante pode até ser um disfarce de incredulidade. Mas o crer constante é a marca da intimidade com Deus. E quem anda em intimidade com Deus, não vive no desespero de quem implora, mas na confiança de quem já possui. A mulher do fluxo de sangue é outro exemplo. Ela não pede nada a Jesus. Ela apenas crê. E diz: se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Ela não faz um pedido. Ela faz uma declaração de fé. E age de acordo com essa fé. Resultado? Ela é curada no exato momento em que toca. Jesus não diz: porque você orou bonito, você foi curada. Ele diz: filha, a tua fé te salvou.
Não foi o pedido. Foi a fé. É isso que Deus está te ensinando hoje. Pare de orar como mendigo. Comece a crer como herdeiro. Filhos não imploram. Filhos confiam. Filhos não ficam repetindo: Pai, você vai cuidar de mim. Filhos dizem: Meu pai já está cuidando. Eu confio. Você precisa aprender a orar e depois calar. Orar e depois agir como quem já recebeu. Orar e depois celebrar. E quando vier a dúvida, você declara: Já está feito. Não porque você viu, mas porque você creu. Essa é a verdadeira fé que move o céu. Vamos fazer uma declaração de fé. Mesmo que os meus olhos ainda não vejam, eu creio que já está feito. Mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, eu sei que Deus já liberou. Eu paro de pedir como quem duvida e passo a agradecer como quem já possui. Porque a promessa de Deus não é talvez. A promessa de Deus é sim e amém. Eu declaro com fé: está feito. Em nome de Jesus. No silêncio do processo, Deus não apenas trabalha por você, Ele também trabalha em você. A espera não é apenas uma prova de paciência, é um momento de transformação. É quando o céu se move sem alarde, quando os anjos operam nos bastidores, quando as promessas ganham forma no invisível. Quantas vezes você já clamou, chorou, implorou por uma resposta imediata? E o que você ouviu? Nada. Nenhuma voz, nenhum sinal, nenhuma mudança aparente. Mas ainda assim, dentro do seu espírito, havia uma brisa leve que dizia: Eu estou aqui. Espere. Confia. É nesse espaço de silêncio que o milagre é gestado. E quanto mais tempo leva, maior será o impacto. Deus não está apenas respondendo ao seu pedido, Ele está preparando algo tão maior que o seu entendimento atual não conseguiria suportar. Lembre-se de José. Quando foi vendido pelos irmãos, preso injustamente, esquecido pelo copeiro, houve silêncio. Deus não interveio de forma visível. Não houve trovões, nem visões celestiais. Mas havia um propósito sendo alinhado. Cada segundo naquela prisão estava preparando o palácio. O silêncio que o cercava era, na verdade, a assinatura de Deus em algo extraordinário. Você também pode estar vivendo dias em que tudo parece estar em pausa. Nenhuma porta se abre, nenhum sinal aparece, nenhuma voz é ouvida. Mas não se engane. A ausência de som não é a ausência de ação divina. Às vezes, o céu se cala não por indiferença, mas por intensidade de obra. Quanto mais grandioso o que ele está fazendo, mais silêncio ele faz. Porque ele não precisa provar que está agindo, ele apenas age. E agora, neste momento, se você sente que está nesse lugar silencioso da alma, onde parece que nada acontece, eu te convido a orar, a abrir o seu coração e se entregar completamente àquele que nunca dorme e nunca abandona. Agora um momento importante dessa mensagem. Vamos orar. Senhor, Pai que vê tudo mesmo quando meus olhos não enxergam nada. Hoje, venho até ti com o coração cansado, mas cheio de fé. Eu não compreendo os caminhos que o Senhor está traçando. Mas eu escolho confiar. Confiar, mesmo quando o chão parece desaparecer. Confiar, mesmo quando minhas forças se esgotam. Confiar, porque sei que o Senhor está preparando algo que ainda não posso ver. Pai, eu entrego a ti toda a ansiedade que insiste em me cercar. Entregar meus medos, minhas dúvidas, meus porquês não respondidos. Me ajuda a descansar no teu silêncio, sabendo que esse silêncio não é abandono, mas sim o som sagrado da tua fidelidade em ação. Deus, se o Senhor está preparando algo, me dá paciência para esperar, sabedoria para entender o tempo certo, e fé para não retroceder, mesmo que tudo pareça parado por fora. Acende a chama dentro de mim. Faz minha alma arder de esperança. Mostra-me que a tua presença é maior que qualquer ausência de resposta. Renova minhas forças. Fortalece os meus joelhos cansados. Sustenta minha mente diante da espera. E quando o milagre chegar, porque eu sei que vai chegar, me ensina a reconhecer que foi o Senhor, e só o Senhor, que fez. Amém. Essa oração é mais que palavras, ela é um clamor da alma. E talvez, nesse momento, você esteja sentindo as mesmas emoções: confusão, inquietação, desânimo. Mas há uma verdade eterna que precisa ser lembrada: o silêncio de Deus não é o fim da história. Pelo contrário, muitas vezes é o prefácio de um testemunho poderoso. No livro de Abacuque, o profeta também questionou a aparente demora de Deus.
Ele disse: Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Abacuque 1 verso 2. E a resposta veio clara e direta: a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2 verso 3. Você pode não ver o milagre agora, mas isso não significa que ele não está sendo moldado. Como uma semente debaixo da terra, a vida sendo gestada onde seus olhos não alcançam. As raízes estão se aprofundando, o crescimento está acontecendo em silêncio, e quando romper a superfície, será impossível não notar a grandeza do que Deus fez. E não é só sobre o resultado, é sobre quem você está se tornando no caminho. A espera está produzindo algo em você: maturidade espiritual, sensibilidade à voz de Deus, dependência do Espírito, e uma fé que não precisa de provas para continuar acreditando. Deus ama tanto você, que prefere prepará-lo antes de entregar a bênção. Porque Ele sabe que um presente fora de tempo pode se tornar um peso. Mas quando chega no tempo certo, traz alegria sem dor, honra sem orgulho e vitória sem vaidade. A sua preparação é o maior sinal de que Ele te escolheu para algo grandioso. Talvez, nesse instante, você esteja perguntando a si mesmo: será que Deus esqueceu de mim? A resposta é clara: não. Nunca. Jamais. Deus não esquece os que confiam nele. Ele apenas trabalha em silêncio para surpreender com algo que ninguém esperava, nem você mesmo. Assim como no livro de Ruth, onde a história começa com perda, dor e luto, mas termina com restauração, honra e propósito. Deus usou uma estrangeira viúva para gerar a linhagem do rei Davi. Mas tudo começou com passos silenciosos, escolhas de fé e obediência mesmo sem entender o caminho. E é exatamente nesse lugar que você está, entre o luto do que passou e a glória do que virá. Entre a dor da espera e o milagre da promessa. Entre a noite escura e o amanhecer da resposta. Mas lembre-se, quem permanece fiel no silêncio, experimenta milagres que a pressa nunca alcança. Continue andando. Mesmo sem barulho. Mesmo sem confirmação. Mesmo sem plateia. Porque o céu está vendo. E o céu já começou a se mover por você. O tempo do silêncio é também o tempo da semente. E você já parou para pensar que a semente, antes de brotar, precisa morrer sozinha na terra? No escuro. No escondido. Sem testemunhas. Assim como o milagre que Deus está preparando para a sua vida. É nesse tempo onde tudo parece parado que, na verdade, os céus estão mais em movimento do que nunca. Porque Deus não trabalha no barulho das aparências. Ele age na essência. E muitas vezes, o processo do milagre exige que você não veja, não toque, não sinta. Apenas confie. Você já reparou que as maiores mudanças da vida acontecem no invisível? O coração começa a bater ainda no ventre da mãe. As raízes crescem antes que a árvore apareça. A cura acontece primeiro no espírito, depois no corpo. E da mesma forma, a sua resposta está sendo gerada agora, mesmo que ainda não tenha chegado ao seu endereço físico. O silêncio é um sinal de que o céu está em operação. É o tempo onde Deus separa, limpa, restaura, reposiciona e estrutura tudo nos bastidores. E por isso você sente que está tudo calado. Mas não está parado. Porque Deus não precisa fazer barulho para fazer milagres. Ele apenas faz. E esse é o ponto onde a fé amadurece. Quando você não precisa mais de sinais externos para acreditar. Quando a sua confiança está além das evidências. Quando seu coração sabe que, mesmo sem ver, Deus está agindo. E isso muda tudo. A maior prova de que Deus está agindo é o silêncio dele. Os grandes homens da Bíblia entenderam esse princípio. Quando José estava na prisão, Deus não falou com ele por anos. Mas estava preparando o trono do Egito. Quando Moisés foi para o deserto, o céu ficou em silêncio por décadas. Mas Deus estava moldando o libertador de Israel. Quando Jesus estava na cruz, o Pai ficou em silêncio. Mas o maior milagre da humanidade estava acontecendo naquele momento: a salvação do mundo. O silêncio de Deus não é ausência. É a estratégia. É nesse tempo que Ele prova corações, fortalece raízes e separa os que o amam verdadeiramente. Porque muitos seguem a Deus pelos peixes e pelos pães. Mas os verdadeiros permanecem, mesmo quando não há mais multiplicações visíveis. E se você está vivendo esse tempo de silêncio, não se desespere. Não é o fim. É apenas a fase do invisível.
Aquela onde o milagre está sendo desenhado peça por peça, detalhe por detalhe. E quando você menos esperar, aquilo que parecia estagnado vai florescer com força total. Porque Deus não desperdiça dor. Ele transforma sofrimento em poder. E silêncio em testemunho. Quando tudo for calado, ouça a voz interna do Espírito. Não é fácil atravessar essa fase. O silêncio dói. A ausência de respostas angústia. Mas é nesse exato momento que o Espírito Santo fala mais alto. Não nos ouvidos, mas dentro do coração. E por isso é tão importante manter a comunhão, mesmo quando não há emoções. Orar mesmo sem palavras. Adorar mesmo sem motivos visíveis. Porque essa entrega no escuro é o que ativa o poder da fé. E a fé não depende do que você sente. Depende do que você acredita. A fé verdadeira permanece firme quando todos os sentidos dizem para parar. Ela não negocia com a dúvida. Ela não busca garantias. Ela apenas obedece. Se você não desistir no silêncio, vai viver o que muitos desistiram de ver. O inimigo sabe que não pode impedir o seu milagre. Mas ele tenta roubar a sua paciência. Porque quem desiste no meio do processo, nunca verá o final. E é por isso que você tem sido tão atacado nesse tempo. Porque está mais perto do que nunca. A luta aumentou? O silêncio está mais profundo? Isso é sinal de que a revelação está prestes a chegar. E quem persevera no escuro vai ver a luz com mais intensidade. Não perca a esperança. Não pare de crer. Mesmo que tudo ao seu redor diga que acabou, saiba, Deus ainda está escrevendo. E ele só termina quando o propósito é cumprido. O seu maior milagre está a caminho. E esse silêncio que você está vivendo é o som do céu trabalhando a seu favor. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje eu me coloco diante de Ti, com o coração quebrantado, com os olhos muitas vezes cheios de lágrimas, mas com a alma firme na esperança. Porque mesmo quando tudo está calado, eu escolho acreditar que o Senhor está agindo. Eu não compreendo os Teus caminhos, mas eu confio nos Teus planos. Pai, o silêncio me dói. A ausência de respostas me aflige. Às vezes, parece que estou falando sozinho. Parece que minhas orações se perdem no ar. Mas hoje, mesmo sem ouvir a Tua voz, eu decido permanecer. Mesmo sem sinais, eu continuo crendo. Mesmo sem entender, eu continuo Te adorando. Espírito Santo, consola meu coração nessa espera. Tira de mim o peso da dúvida, o veneno da ansiedade e a prisão do medo. Traz paz à minha alma, paz que não depende de circunstâncias, mas que vem da certeza de que Tu estás comigo. Renova hoje a minha força. Me faz caminhar mesmo sem ver o caminho. Me faz acreditar mesmo quando tudo diz que não. Me ajuda a manter a chama acesa dentro de mim, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. Eu sei, Senhor, que o meu milagre já está sendo preparado. Que enquanto eu oro, o céu se move. Que enquanto eu espero, o Senhor organiza tudo. Que enquanto eu me calo, o Senhor fala por mim. Que enquanto eu durmo, o Senhor trabalha. Por isso, eu entrego tudo em Tuas mãos. Meus sonhos, minhas lutas, meus medos, minhas dores. Tudo é Teu. Eu sou Teu. E confio que, no tempo perfeito, o milagre virá. Não como eu espero, mas como o Senhor sabe que é melhor. Obrigada, meu Pai, porque mesmo em silêncio, o Senhor nunca me deixou. E eu sei, o melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus, eu Te entrego essa oração e Te agradeço. Amém. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curta e compartilhe. Uma pessoa perto de você precisa ouvir essa mensagem. Até o próximo vídeo.